Então, a nossa aula, né, não iremos ver tudo isso hoje, tá, pessoal? Só tranquilizando, né, é muito assunto, né, é muito conteúdo, a gente vai vendo aos poucos, praticando, né? São conceitos fundamentais de orientação a objetos, né? Herança é um conceito, é uma das marcas registradas da orientação a objetos, né? Então, a gente teria uma herança como se fosse uma parte da identidade do paradigma de orientação a objetos. É uma das principais diferenças entre paradigma de orientação a objetos e paradigma estruturado. Não é a única diferença, mas é uma das principais. Com relação à herança, o nome oficial, o nome correto, digamos assim, do relacionamento em si na UML é generalização e especialização, né? Mas é através do que é conhecido popularmente como herança que se consegue justamente implementar essa hierarquia, né? Nós, inclusive, já vimos o conceito, né? Mas precisamos revisar, né? Então, a generalização e especialização, ela permite essa definição em níveis de abstração, né? Essa quebra de abstração em um nível hierárquico, como a gente consegue ver aqui nessas figuras, né? Por exemplo, pessoa é mais específica ou mais abstrata do que um médico? Pessoa é um conceito mais abstrato, ou em outras palavras, mais geral, mais genérico. Então, quanto mais eu subo nessa abstração, eu estou generalizando. Quanto mais eu desço na abstração, eu estou especializando, sendo mais específico. Então, a gente pode dizer que o médico é uma pessoa, ou é um tipo de pessoa. Um oftalmologista é um médico, ou é um tipo de médico, que é um tipo de pessoa. Né? E, consequentemente, o oftalmologista também é uma pessoa, né? Porque ele tem uma herança transitiva aqui. Né? Mesma coisa na nossa hierarquia aqui, mas em termos de objetos mesmo, né, mais palpáveis. Né? Então, todo carro é um tipo de veículo. Né? Veículo é algo mais geral. Né? Carro é mais específico. Então, generalização, especialização. E carro de corrida é um tipo de carro e, consequentemente, também é um tipo de veículo. Tudo bem? Então, a herança, ela é acumulativa. Tá? Então, essa questão do tipo de herança, ele é acumulativo. Tudo bem? Qualquer coisa vocês falam, porque a minha tela não está no chat, né? E às vezes eu percebi que às vezes não sai o barulhinho do chat para eu olhar. Com relação a essa hierarquia de generalização e especialização, a especialização define um subtipo, ou um tipo mais especializado, mais específico do tipo original. Né? Lembrando que quando a gente fala de tipagem, a gente quer dizer que quem é mais específico, ele precisa garantir que tudo que o seu antecessor, o seu ancestral faz, ele também faz. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só parar aqui um pouquinho para falar com ela lá. Oi, meu amor. Pronto. Então, né? Faz parte do home office. Então, com relação a essa restrição de tipo, como eu estava falando, há um compromisso. Isso é importante, por isso que eu vou reforçar e repetir, para não ficar vago, né? É um compromisso assumido e o paradigma de orientação a objetos garante isso.
quando eu tenho uma herança, quando eu digo que algo é mais específico, né, mas herda de algo mais geral, tudo que o geral faz, o específico tem que fazer. Tudo que veículo faz, um carro tem que fazer. Agora, o contrário, não necessariamente, tá? Tudo que o médico faz, o oftalmologista tem que fazer, mas não necessariamente o contrário. Porque note que quando eu vou especializando, eu vou criando, digamos assim, eventualmente novos comportamentos específicos, novas propriedades específicas, né, que quem é geral não tem garantia de ter. Né? Por exemplo, o médico pode ter um atributo chamado CRM, que nem toda pessoa terá, só quem é médico. O oftalmologista terá CRM, mas ele pode ter também um código, sei lá, na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que nem todo médico terá. Né? E assim sucessivamente. E a generalização define justamente o que é comum a todas as classes que herdam daquele tipo. Né? É algo que garantidamente é comum. Isso daí é importante a gente perceber esse conceito, de agrupar o que é comum, porque isso é a base do que iremos conhecer como o polimorfismo de inclusão, ou um dos tipos principais ou mais conhecidos de polimorfismo, na orientação a objetos, principalmente. Né? Então, só autorizar aqui. Então, quando a gente tem uma herança, a gente está dando uma ordem para a linguagem, olha, inclua todos os atributos e métodos da superclasse na subclasse. Né? Então, quando eu tenho uma classe A, eu tenho uma classe B que herda dela, note que tudo que A tem, o B obrigatoriamente tem que ter, porque ela tem que ser um tipo de A, mas ela tem a liberdade de eventualmente acrescentar coisas, né? Acrescentar. Isso falando em termos de interface pública, inclusive, né? Ela pode acrescentar coisas e pode, inclusive, alterar o comportamento do que está sendo compartilhado, mas ele não pode deixar de ter uma determinada operação, né? Um determinado método. Não, né? Tudo que um tem, quem herda daquele também tem que ter. Né? É compartilhado, assumindo que B está herdando de A. Então, quando a gente tem herança, na orientação a objetos, a gente se refere exclusivamente à herança de classe. Né? Existia um paradigma, ou existe ainda, né? Paradigma não acaba, mas ele não vingou, não existem linguagens comerciais nesse paradigma. Não sei se alguém já ouviu falar, pode até falar ou teclar aí no chat, um paradigma chamado baseado em objetos, não orientado, né? Baseado em objetos. Alguém já ouviu falar desse paradigma? Deixa eu ver aqui. Faz parte mesmo, né? Pronto, nunca, né? Qual é a diferença? O paradigma orientado a objetos, ele se baseia no princípio de classe de objetos. Então, você define características comuns a um coletivo de objetos, né? A uma forma que você pode usar para instanciar vários objetos. Já no paradigma baseado em objetos, você se preocupa meio que como um artesão em definir cada objeto. Então, cada objeto pode ser diferente do outro sutilmente. Então, eles podem até ser criados com a mesma classe, mas você pode lapidar e modificá-los em tempo de execução, e no final cada objeto tem uma interface que só ele tem. Fica um negócio meio difícil de controlar, por isso que o paradigma não vingou. Né? Não tem fácil controlar a complexidade do software nesse tipo de paradigma. Mas na orientação a objetos, tudo gira, toda programação e especificação gira em torno das classes. Então, quando a gente fala de herança, a gente está falando de herança de classes. Né? E, consequentemente, vai atingir os objetos. Mas o nosso foco de modelagem é sempre as classes, né? Ou os grupos de objetos. Então, a herança de classes define a implementação que uma classe vai ter e a forma como essa classe vai interferir na implementação da outra. Né?
Então, tudo que eu altero numa superclasse vai atingir a subclasse. Lembrando que superclasse é a mais geral e subclasse é a mais específica, né? E o compartilhamento de código acaba ocorrendo naturalmente, né? E você não precisa reimplementar os métodos que você já implementou, a não ser que você queira modificar, né? Mas se você quiser reutilizar como eles são, não precisa reimplementá-los, né? Quando uma subclasse herda da superclasse, ela inclui os atributos, né, e as operações. Assim, inclui os atributos? Inclui. Ah, mas se eles forem privados? Inclui do mesmo jeito. A diferença é que você não vai poder acessar porque você não está na mesma classe. Mas você vai armazenar os atributos. Bem? A gente vai, já a gente vai ter alguns exemplos. Eu vou fazer questão de ficar parando a aula, chaveando para o Eclipse, para que a gente possa praticar e sem pressa, né? Porque temos tempo, né, para assimilar bem assimilado. E a reutilização é diretamente no código, é o que a gente chama de reutilização caixa branca. Quer dizer, uma alteração no código da superclasse vai afetar diretamente o código da subclasse, né? Caixa branca e caixa preta. Vocês já ouviram falar nessa expressão? É muito usada em teste de software, em engenharia de software, né? Então, já, né? Ótimo. Caixa preta é quando a gente não precisa enxergar o código, ou não precisa ter acesso ao código, não tem impacto direto, digamos assim, internamente no código, o caixa preta. E o caixa branca é quando, para acessar, eu tenho que adentrar no código, né? É o que acontece com a herança. Uma alteração na minha superclasse, se eu acrescentar um método novo na superclasse, necessariamente eu afeto, né, a minha subclasse, aquele método a mais também, né? Então isso, ao mesmo tempo que é bom, porque é um reuso transparente, fácil, ele também tem um lado negativo. Quem pode me dizer o lado negativo dessa facilidade, desse reuso caixa branca? Qual o problema de você ter uma facilidade tão grande de reuso a ponto de você acrescentar um método, depois que o sistema já está em execução, cria uma nova versão da minha superclasse, a minha subclasse também vai adicionar, né, aqueles métodos novos. O problema disso em engenharia de software chama acoplamento. Então, a herança é um relacionamento essencial na orientação a objetos, é muito importante, mas a gente precisa saber usar, porque ele aumenta em muito o acoplamento entre as classes. Então, as classes você precisa ter consciência de que elas serão mais estritamente ligadas, mais próximas, né? E uma alteração em uma vai ter impacto diretamente na outra, né? Então, é um perigo, digamos assim, em termos de evolução, manutenção, pode gerar efeitos colaterais, né, no código, mas também tem as vantagens, como a gente já viu. Então, naquela hierarquia que a gente viu lá, há poucos slides atrás, todo médico é uma pessoa, tá? Em UML, a representação de herança é essa daqui, né? Então, o triângulo fechado, né, ele aponta para a superclasse. Então, o médico, nesse caso aqui, está herdando de pessoa. Toda instância de médico que for do tipo médico, ela também é do tipo pessoa. Então, tudo que pessoa tem, médico também terá. Beleza? O contrário, não necessariamente. Né? Médico pode acrescentar coisas aqui, já que está mais abaixo, na hierarquia de herança. A implementação da classe médico seria o seguinte, né? Usando a palavra reservada em Java, extends, né? Então, não sei se vocês já se familiarizaram com Java, mas aqui a gente tem, ó, uma classe pública, public class, o nome da classe médico, que herda de pessoa. Então, extends pessoa, né? Uma herança de pessoa. No caso, a classe médico, ela tem um atributo
privado, chamado matrícula, provavelmente é o CRM, né? E, além do seu construtor, ele tem um set matrícula, que eu não gosto muito, está faltando uma vírgula aqui também, né? E eu não gosto muito desse método set definido para todos os atributos, não. É aprecie com moderação. Pode definir consciente dele, né? Mas nem todo atributo precisa ter set. Senão, você está trocando um pouco de 6 por meia dúzia na hora de garantir o encapsulamento dos atributos, né? Então, não acessa direto, mas altera pelo método set. Então, que o set tem alguma disciplina na hora de mudar, né? Para garantir consistência, caso o atributo exija essa garantia de consistência, né? Pois bem, então aqui nós temos o uso do extends para representar a herança da orientação a objetos, tá? O atributo matrícula, ele é um atributo criado na classe médico. Então, pessoa não terá esse atributo matrícula. É algo exclusivo do médico e da sua hierarquia, dali para baixo, né? Então, note que no construtor de médico, né, que recebe, digamos assim, nome, idade e matrícula, nome e idade não estão associados ou não estão definidos esses atributos na classe médico. Então, se esses atributos forem privados, eu não posso colocar um this ponto nome recebe nome. Porque se o atributo é privado e foi definido na classe pessoa, que está acima na hierarquia, eu só posso refinar, né, digamos assim, acessar esse atributo na implementação da classe pessoa, porque é privada aquela classe, né? O acesso desse atributo é privado à implementação da classe pessoa, como nós revisamos no início dessa aula. Então, a palavra-chave que vai fazer referência à minha superclasse, para que eu possa acionar, digamos assim, métodos daquela classe, o construtor daquela classe, né, a interface pública daquela classe, né, é a palavra reservada super. Do mesmo jeito que o this faz referência ao objeto da minha classe atual, no caso médico, né, o super ele vai fazer referência à superclasse de médico, a classe que serve de base para a implementação de médico, da qual ela herda, que no caso é a classe pessoa. Então, quando eu quero acionar a interface de pessoa, eu posso colocar super, ponto, e aí eu posso executar qualquer método de pessoa que esteja visível em médico, né? E eu também posso acionar o construtor chamando direto super e entre parênteses eu passo os parâmetros do meu construtor. Ficou claro o uso desse super nesse contexto desse slide? Esse super aqui representa um construtor. Pode olhar que eu não usei o ponto depois do super. Super e entre parênteses já passei direto os parâmetros, né? Acionando o construtor. Ficou claro, né? Pronto, valeu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, pergunte, né? Quem estiver encabulado pode perguntar no privado que eu respondo depois, então. Mas, por favor, eu até prefiro que pergunte durante a aula para movimentar a aula, né? Pois não. Então, continuando um pouco nessa questão da hierarquia de herança, para que a gente fixe bem o conceito, né, e pratique até daqui a pouco a gente vê polimorfismo, talvez não hoje, mas veremos, né? Nessa nova hierarquia de classes, estou abstraindo atributos e métodos, não quer dizer que não tenham, tá? É só para o slide ficar mais limpo. Então, todo carro é um transporte. Todo trem é um transporte, tá? Então, a herança, nesse caso, está indicando que quem é mais específico aqui é carro e trem. E quem é mais genérico, mais geral, é transporte, tá? Então, nesse caso, agora sim a gente tem acesso a quais são os atributos. Note que transporte, vocês conseguem enxergar? Ou está muito pequeno? Deixa eu dar um zoom aqui.
Fica melhor assim, né? Então, ó, transporte, ele tem 3 atributos. Note que os 3 são privados. Isso é importante. Se é privado, ele é restrito exclusivamente à classe transporte. Só dentro da classe transporte eu consigo acessar esses atributos. Nem na classe carro, que herde eventualmente de transporte, ela estará disponível, porque ela é privada, é encapsulada. Tá? Então, os atributos são nome, cor e fabricante. Todos string, né, e todos pertencentes a transporte. A única maneira de, digamos assim, definir um valor inicial, instanciar ou inicializar os valores desses atributos é através do construtor da classe transporte, que é público. Então, pode ser acessado em qualquer lugar. E ele recebe os 3 parâmetros string e inicializa, né, os atributos. Pois bem, partindo para os métodos da classe transporte, né, todos os métodos foram definidos como público, então todos esses métodos fazem parte da interface pública, assim como o construtor, e os métodos são registrar, né, que ele só imprime na tela, método genérico, todos os meios de transporte devem ser registrados. Né? Acelerar, acelerando o transporte. E desacelerar, desacelerando o transporte. Né? Só imprime na tela. Né? São métodos didáticos, digamos assim. Deixa eu tirar o zoom. Então, a definição dessa superclasse ou classe mãe, eu prefiro chamar classe mãe porque é feminino, né? Mas você pode ver também a definição como classe pai, não tem problema nenhum, né? Desde que seja ancestral, né? E permita, né, que quem descende dela herde, né, suas características. Então, mesmo sendo uma classe ancestral, uma classe mãe, ela pode sim ter atributos privados. O fato do atributo ser privado em transporte não quer dizer que quem herde não tenha esses atributos. Terá esses atributos, como eu já falei. Só não consegue acessá-los diretamente. Não estão visíveis, mas eles estão na classe carro. Tudo bem? É claro, essa questão do encapsulamento. O encapsulamento não retira o atributo da classe. Ele só não deixa enxergar. Né? Então, quando eu crio um atributo quantidade de portas, que é inteiro, e também privado na classe carro, não quer dizer que carro só tenha um atributo. Quer dizer que carro acrescentou um atributo e herdou mais 3. Então, carro tem 4 atributos. Tá? Só que, internamente na classe carro, só um deles é visível diretamente pelo this, que é o atributo quantidade de portas, né? Já que ele foi definido dentro da classe, e como ele é privado, ele é visível dentro dessa classe. Então, beleza. A classe carro, ela recebe como parâmetro as 3 strings, nome, cor, fabricante, e mais a quantidade de portas. Aí, resultado. Para inicializar a quantidade de portas, eu posso usar o this. This ponto, quantidade de portas. Recebe quantidade de portas. Mas eu não tenho como inicializar nome, cor e fabricante usando this, porque são atributos privados no meu ancestral, na classe transporte. Tudo bem? Então, nesse caso, a única maneira de inicializar esses atributos é usando o construtor da minha classe ancestral. Beleza? Uma boa prática de programação fortemente recomendada na orientação a objetos é que o acesso ao construtor da classe ancestral, da classe mãe, ele seja o primeiro comando ou esteja logo no início. A primeira alteração, digamos, de valor de atributo seja usando o construtor super. Um dos construtores, algum construtor da classe mãe. Tá? Então, antes de alterar o valor de quantidade de portas, é uma boa prática de programação orientada a objetos que você acione os construtores, ou algum construtor, né, um dos construtores da classe ancestral. Né? Primeiro inicialize os atributos herdados
para depois inicializar os atributos específicos, né, da sua classe. E note que aqui eu tenho acelerar e desacelerar como métodos, né? Eu não coloquei o registrar. Por quê? Quer dizer que eu não tenho o método registrar na classe carro? Hein? Quem pode me dizer? Não, eu tenho o método registrar na classe carro. A diferença é, eu não alterei a implementação desse método na classe carro. Isso aqui é o que a gente chama de sobrecarga do método, ou redefinição, em outras palavras, né, do método. Então, acelerar, eu estou redefinindo ou sobrescrevendo o método. Quer dizer que eu tenho uma implementação padrão para registrar, acelerar e desacelerar na classe transporte. Essa implementação padrão foi herdada para a classe carro. Porém, na implementação da classe carro, resolveu-se substituir o acelerar que eu herdei por um acelerar mais específico e um desacelerar que eu herdei por um desacelerar mais específico. Então, o acelerar que eu herdei tinha acelerando o transporte e o desacelerar, desacelerando o transporte. A alteração simplesmente foi acelerando o carro no lugar de transporte, só por questões didáticas, né? Mas isso quer dizer que quem foi instanciado um carro a partir da classe carro vai ter uma nova versão do método acelerar, né? Que não recebe nenhum parâmetro. Tudo bem? E mais uma vez o super sendo usado, né? E o acelerar, métodos sobrescritos, né? Como eu comentei. Mesma coisa, a gente pode implementar a classe trem. Note que aqui na classe trem, a gente também sobrescreveu ou redefiniu os métodos acelerar e desacelerar, né? E o trem tem um atributo, quantidade de vagões, que só ele tem, ele acrescentou, e também foi inicializado, né? Usando a mesmo princípio. No main, o que vai acontecer quando a gente instanciar um carro, quando a gente instanciar um trem? Tá? Vamos reproduzir isso daqui. Tá? Vamos criar um projeto, um Java Project, criar uma classe carro. A classe carro, ela tem quais atributos? Nome, cor e fabricante. Cor, fabricante. Carro, e aqui para evitar a fadiga. Ponto nome recebe nome. Cor recebe cor. Fabricante recebe fabricante. Pois não. Aqui a gente pode ter os métodos get. Get cor, get fabricante, get nome. Pronto, beleza. Implementamos carro. Agora vamos implementar eu errei aqui. Deixa eu ver se alguém estava me alertando que eu tinha errado. Hein? Tava não, rapaz. Quando eu cometei um lapso desse jeito, vocês podem me alertar, viu? Na verdade, esses atributos não são de carro. Não foi para testar vocês, foi confusão mesmo. São de veículo, ou transporte aqui, né? Então, aqui não é carro, não. Deixa eu renomear a classe. Essa classe aqui é transporte. Tá? Então, são características gerais do transporte. Agora que eu vou criar carro.
Um carro acrescentou um atributo inteiro, quantidade, portas. E carro vai ter, vou copiar aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Vai ter um construtor que recebe os 3 parâmetros mais a quantidade de portas. Então, vamos violar a restrição, aquela recomendação que eu comentei, né? Vamos primeiro mudar esse aqui. E depois chamar o super. Nome, cor, fabricante. Aí, olha só. O Java, por ser uma linguagem puramente orientada a objetos, ela meio que força a gente a seguir aquelas recomendações. Ela diz, olha, o construtor, a chamada do construtor precisa ser o primeiro statement, precisa ser a primeira instrução, né, digamos assim, que possa ter impacto no estado da classe. Né? Agora, esse cara daqui herda transporte. Né? Pronto. Como ele herda de transporte, agora eu posso chamar um construtor de transporte. Então, esse super, ele vai acionar o construtor de transporte que tem essa assinatura. String, string, string. Né? 3 strings. E o get, quantidade, beleza. E para ser mais rápido ainda, vou copiar aqui a classe carro. Criar uma cópia dela, chamá-la de trem. E no lugar de quantidade de portas, ser quantidade de vagões. O Java tem o Eclipse tem essa facilidade, ele já renomeia em todos os lugares que eu fiz referência ao atributo. E o parâmetro aqui eu vou renomear também Shift Alt R. Quantidade de vagões. Aqui também. Renomeado. O super, aqui, ele vai pegar esses parâmetros aqui, ó, nome, que é string, cor, que é string, e fabricante, que é string, e passar para o construtor da minha super classe, transporte, que tem essa assinatura. String, string, string. Aí, se a gente olhar na classe transporte, ele vai ter um construtor que tem exatamente essa assinatura. String, string, string. Por isso que não deu erro lá. Então, ele vai pegar o valor do nome lá e passar para cá como primeiro parâmetro. Nome. Cor, for o segundo parâmetro, vai passar para cá como cor. Fabricante, vai passar como terceiro parâmetro. Fabricante. Em outras palavras, ele vai acionar esse construtor aqui. E vamos criar uma classe principal. Pois bem, então nós, fechando aqui o que pode gerar confusão, que é de aulas anteriores, nós criamos uma hierarquia de transporte, onde transporte é o supertipo, superclasse, e tem 2 subtipos, 2 subclasses. Carro, que é um tipo de transporte, que herda transporte, e trem, que também herda de transporte. Então, se eu criar aqui, ó, carro C, igual a new carro. Aí eu tenho que passar os 3 parâmetros. Quais são? Nome, cor, 4. Fabricante e quantidade de portas. Então, nome. Gol. Data. Volkswagen. 4 portas. Pronto. Melhor, o Gol tem 5, né? Porque ele é hatch. Então, beleza. Então, se a gente for executar o acelerar,
A gente criou os métodos, a gente não criou. A gente não criou. Na verdade, a gente só colocou os get. Foi mal. Vou acrescentar aqui o acelerar. Acelerar. Para imprimir. Acelerando o transporte. O desacelerar. Desacelerando o transporte. E tem o registrar ainda. Registrando o transporte. Pronto. Beleza. No carro, vamos redefinir, vamos sobrepor, digamos assim, os métodos acelerar e desacelerar para imprimir não transporte, mas carro. E a mesma coisa no trem, apenas para acelerar e desacelerar. Trem. Pois bem. Agora sim ele vai enxergar acelerar. O que é que vai imprimir aqui? Eu vou fazer o seguinte, transporte T igual a new transporte, só não tem o número, né? Tem as 3 strings. Trem T, um trem de 20 vagões. Pronto. Não é Volkswagen, com certeza. E eu sei marca de trem alguma. Pronto. Trem bala. Amarelo. Pronto. Vamos lá. Nome, cor, fabricante. Beleza. O trem já tem o transporte T. O trem vai ser TR. Tem 2 objetos aqui com o mesmo nome. Né? E o objeto tem identidade. Como nós vimos. Então, beleza. Aqui eu tenho 3 objetos. Um do tipo transporte e instanciado. É importante olhar isso aqui, ó, lado direito. Instanciado com a classe transporte. Um do tipo carro, instanciado com a classe carro. E outro do tipo trem, instanciado com a classe trem. O que vai aparecer quando eu executar isso daqui? C, que é um carro, ponto acelerar. Então, aqui, a gente instanciou. Deixa eu executar. O passo a passo, a gente vai instanciar 3 objetos. Ó. Instanciando o objeto T. Deixa eu colocar ele aqui, para poder ficar melhor de ver. O objeto T, que é do tipo transporte. Um objeto C, que é carro. E um objeto TR, que é trem. Quando eu executar o acelerar do carro, qual o acelerar que vai ser executado? O que está em transporte ou o que está em carro? Note que os dois definiram acelerar. Então, qual dos dois será executado? Vai usar o método da classe carro. Por quê? Porque ele é o mais próximo. Né? Ele é o mais próximo. Exatamente. Então, se a gente for executar aqui, vou executar com F5 para entrar nesse método acelerar que está executando. Quando a gente der o F5, a gente vai perceber que entrou no método acelerar da classe carro. Né? Ó. Por quê? Porque ele é o mais próximo da realidade daquele objeto, né? Da implementação daquele objeto. Não estamos falando agora de tipo, mas de implementação, do que está no new. Tá?
Então, o NIO daquele objeto foi dado em carro. E o que está mais próximo do método acelerar, do ponto de vista da classe carro, é um acelerar que tem na própria classe carro. Né? Carro. Pois bem. Então, o que foi impresso aqui foi acelerando o carro. Agora, vamos chamar trem. TR ponto acelerar. E depois T ponto acelerar. Já vou fazer uma gracinha para a gente praticar direitinho. Pronto, vou pular direto para os métodos. Pronto, acelerar. O primeiro a gente já viu, não vou nem entrar de novo, acelerando de carro. O segundo é o acelerar do trem. Então, quando eu der o F5, ele vai adentrar na implementação mais próxima da classe que eu instanciei, que eu dei o NIO. Então, a implementação mais próxima da classe trem é uma que existe na própria classe trem. Então, ele vai executar o acelerando o trem. Já a classe transporte, né, que eu dei o NIO aqui na classe transporte, no objeto T, ele vai executar o acelerar da classe transporte. Beleza? Agora, e se a gente fizesse o seguinte? Eu vou criar uma nova classe chamado carro elétrico. Carro elétrico, ele tem, digamos que, um atributo, capacidade, bateria. É do tipo inteiro. Tá? Então, public. Agora, ele herda de carro. Obviamente, carro elétrico é um tipo de carro. Né? Então, carro elétrico é um tipo de carro. Eu só vou copiar, para evitar a fadiga mais uma vez, os parâmetros do construtor de carro. Né? E vou acrescentar a minha capacidade de bateria. Então, lembrando daquela diretriz que o Java nos obriga a seguir, né? Super. Vai receber nome, cor, fabricante e portas. X ponto, capacidade de bateria, bateria. O carro elétrico ficou em outro pacote aqui. Deixa eu mover. Ele não está enxergando a classe carro. Só criar um aqui. Eu criei, na verdade, o projeto dentro de encapsulamento e não mais de herança. Viu? Eu abri o projeto errado. Deixa eu mover ele para baixo. Pronto. Eu criei a classe na aula 2. Aí por isso que ela não conseguia enxergar a classe carro, vai herdar de quem que ela não enxerga, né? Então, o carro elétrico, ele herda de carro e ele acrescentou a capacidade. Então, capacidade de bateria. Pronto. Beleza. Pois bem, o que é que vai acontecer agora se eu colocar assim, ó, carro elétrico igual a NIO carro elétrico. Beleza. Aí eu vou colocar aqui. Eita, quem lembra um nome de carro da Tesla? Sei lá, vou colocar um P alguma coisa. P50. Um dia ele surge, quem sabe.
Vamos lá, quantidade de portas, 5 também. Capacidade da bateria, 300 horas, sei lá, 300 quilômetros. Vamos lá. O que é que vai acontecer quando eu colocar agora carro elétrico, ponto, acelerar? Vou mostrar a implementação de novo de carro elétrico. Carro elétrico herda de carro e acrescentou o atributo capacidade de bateria. Porque carro elétrico não sobrescreveu a implementação do método acelerar. Então, a implementação mais próxima de acelerar está diretamente em carro. Tá? Então, se a gente for executar aqui, carro, quando a gente executar, acelera carro, o trem acelera trem, o transporte acelera transporte, mas o carro elétrico acelera carro. Por quê? Porque a gente não sobrescreveu, não implementou, não alterou a implementação na classe carro elétrico. Se por acaso a gente redefinir o método, sobrescrever o método, public void com a mesma assinatura, acelerar, acelerando carro elétrico, nesse caso daqui, ele vai ser acionado, porque ele agora está mais próximo de que o acelerar de carro. Né? Então, vou até executar direto. Agora, o executar que foi acionado foi o do carro elétrico, que se tornou mais próximo. Tudo bem? Desde o início da disciplina, eu venho dizendo que o que está do lado esquerdo da variável é diferente do que está do lado direito. Né? O que está do lado esquerdo da variável, do que identifica o objeto, digamos assim, é o que a gente chama de tipo. O que está do lado direito, depois do new, é o que a gente chama de implementação. São duas coisas diferentes. Então, olha só, qual é a diferença dessas coisas? Vou responder a pergunta explicando e já fazendo. Né? Digamos, olha só. Transporte. T2. Esse transporte significa que T2 vai tornar visível a interface pública de transporte. Agora, quem eu vou executar, de fato, quando eu colocar T2 ponto alguma coisa? Eu vou executar a implementação. Aí eu tenho que escolher qual a minha implementação. Eu vou dar um new em carro, por exemplo. Vou copiar aqui. Vou mudar os valores para não ficar carro igual. Assim. Não vai ser Gol, vai ser Corsa. Azul. Chevrolet. Sport. Pronto. Então, quando eu disser só o T2. T2 ponto acelerar, eu consigo enxergar acelerar? Consigo. Por quê? Porque acelerar, na verdade, está na classe transporte. Então, eu consigo enxergar. Agora, eu vou olhar a classe carro. O que foi que ele acrescentou de método? Por exemplo, o get, quant, portas. Eu consigo dar o get, quant, portas aqui, já que é do tipo carro? Quer dizer, já que a minha implementação do objeto é carro, eu consigo, para não dar a resposta, eu vou colocar assim, né? Já para o erro pipocar mesmo. Eu consigo executar isso daqui de T2? Na verdade, não consegue. Por quê? Professor, como assim não consegue? Não é carro, eu não dei new em carro. Carro não tem o método get quant portas? Tem. Mas o problema é que, apesar de na minha memória T2 ter esse método lá instanciado, está lá dentro do meu objeto, disponível, público, para o objeto, para a implementação dele. Só que eu torno visível para o meu cliente do objeto, para o usuário do objeto, a interface pública ou o tipo
transporte. Transporte tem get quanti portas? Não tem, ele nem tem o atributo quantidade de portas, quem tem é carro, né? Então, apesar de ter, eu não enxergo. Então, eu não consigo rodar. O tipo da variável é o tipo efetivamente, é o que a gente chama de tipo, que é o que a gente enxerga. E agora, quem eu executo é a implementação, é o que está depois do new. Então, quando eu digo que o tipo é transporte, eu só posso usar métodos de transporte. Se aqui eu colocar C, que é um carro, eu consigo ver, ó, eu consigo acessar, saiu o erro. Porque C é não só implementação de carro, como também é T2, mas ele é do tipo carro. Eu enxergo tudo que o carro tem. Agora, o T2 não enxerga. Ele tem, mas não enxerga. Aquele negócio, tem, mas não usa. É o que o T2 está fazendo. Agora, se eu me atenho ao que é comum, aí a gente está meio que passando cenas dos próximos capítulos, cenas sobre polimorfismo de inclusão. Aí, se eu colocar agora acelerar, eu sei que eu posso, porque tem no transporte. Qual acelerar que eu vou executar? O de transporte ou o de carro? Por quê? Eu enxergo o tipo transporte. Beleza. Isso é o que eu enxergo. Mas eu não consigo executar apenas uma operação. Eu tenho que executar um método. Né? Lembrando que operação é a especificação e o método é a implementação da operação. Né? Então, o que eu enxergo, que é o tipo, é a especificação. O que eu executo é a implementação. Então, na verdade, o que a gente vai executar é carro. Beleza? Eu vou até aproximar essa linha daqui, só para estética, que eu vou fazer outra coisa depois. Então, olha só. Carro é a implementação que eu escolhi para instanciar do tipo transporte. Ah, professor, mas por que não deu erro? Porque carro tem o tipo transporte também. Ele não herda de transporte. Então, ele é um tipo de transporte. Beleza? Então, aqui eu posso rodar. Quando eu rodar, com um certo suspense, eu instanciei transporte, né? T2. Só que T2, quando a gente olha para o objeto que está na memória, o próprio debugging do Eclipse dá uma pista. Ó. Esse objeto que está na memória, deixa eu dar um zoom aqui, ele é do tipo carro. O objeto que está na memória é do tipo carro. Por quê? Porque o new eu dei no carro. Então, a implementação que vai executar é a implementação, dá um F5, da classe carro. Porque é a implementação mais próxima do objeto que foi instanciado na memória. Então, ele vai executar acelerando carro. Tudo bem? Então, o acelerando carro, ele vem porque a implementação mais próxima foi do carro. Né? Se eu colocar agora acelerando, ou melhor, transporte, vai ser new trem. Um trem chamado Corsa da marca Chevrolet, mas não tem nada não, viu? Só para ganhar tempo que está acabando a aula. Então, o acelerar agora vai ser de quem? Então, quando eu rodar, vou rodar direto agora. Quando eu rodar agora, acelerou o trem. Por quê? Porque o transporte que eu escolhi para instanciar foi um trem. Então, o que define a criação do objeto é o new. O new é que cria o objeto a partir de uma implementação. Agora, a forma como eu enxergo o objeto é o que eu coloco antes da variável. É o tipo. Então, é como se aqui fosse óculos, tá? O tipo é como se fosse um par de óculos que define como eu vou enxergar o objeto. Mas quem eu executo de fato é o objeto que é criado com o new, com alguma implementação propriamente dita. Beleza? E a gente vai ver também outros conceitos, por exemplo, classe abstrata, né? Interface. A gente vai ver conceitos que vão nos reforçar ainda mais essa questão do tipo e implementação. Aprendendo isso,
Percebendo bem esse conceito, vocês não vão ter dificuldade nenhuma nesses outros conceitos avançados. Nenhuma. Eu repito. Vocês não terão dificuldade nenhuma, já que vocês assimilaram bem a diferença do tipo, que é o que eu enxergo, é o par de óculos como eu enxergo o objeto, e a implementação, que é de fato a instanciação do objeto, que é quem é executado, né, para acionar os métodos e, eventualmente, acessar diretamente atributos públicos que o tipo permite. Beleza? Pronto. Então, só para dar uma arredondada para a gente fechar, né? Aqui a gente colocou, né, criou alguns objetos só para testar, e a gente executou o acelerar, desacelerar e o registrar. Lembrando que o registrar não foi redefinido, não foi sobrescrito, nem no carro, nem no trem, nem no carro elétrico, né? Então, para ficar mais interessante, nosso exemplo, o que vai acontecer se eu colocar, por exemplo, C.registrar e depois vem.registrar também. E o T2.registrar. Pronto. Tirar e se acelerar. Então, o registrar não foi redefinido. Quer dizer que, se o tipo está implementado e tem esse método registrar, alguém vai ser executado. A questão é, quem é a implementação mais próxima da implementação de cada objeto? Então, qual a implementação mais próxima de C? É o próprio transporte, porque carro não redefiniu registrar. Então, o mais próximo foi o que ele herdou do transporte, está aqui. O trem, mesma coisa, ele não redefiniu. Então, o mais próximo é o que ele herdou de transporte, que está aqui no transporte, registrar. Cadê o registrar? Aqui. Né? E o carro elétrico? Ele também não redefiniu. Então, o mais próximo é o que ele herdou de carro, que, por sua vez, herdou de transporte, que é o registrar. Né? Então, vale sempre que estiver mais próximo. Então, quando a gente rodar aqui, ele vai adentrar na implementação de transporte e vai registrando transporte, registrando transporte, registrando transporte. Tá? Mesmo que a gente rode o carro elétrico, ponto registrar, tudo vai vir do transporte, né? Os 4. Agora vamos fazer o seguinte. Os 4 vieram do transporte. Vamos redefinir o registrar só para fixar de uma vez por todas o conceito. Vamos redefinir em carro elétrico o registrar. Ele vai ter registrando carro elétrico. Pronto. Digamos que o registro do carro elétrico seja diferenciado em relação aos outros. Então, quando a gente rodar, o registro do carro, né, o objeto que foi instanciado a partir do carro, né, ele aciona o registro do carro, do trem, do transporte, desculpa, do trem aciona o do transporte, o T2, que também é trem, a implementação, aciona o transporte, e o carro elétrico aciona o registro do carro elétrico. Né? Se por acaso o T2, que é transporte, a gente dizer que agora é carro elétrico, só que o carro elétrico também tem a autonomia da bateria como parâmetro no construtor. Né? O construtor dele tem um parâmetrozinho a mais. Então, T2 agora é carro elétrico. Poxa, professor, carro elétrico, mas é do tipo transporte, carro elétrico não herda de carro? É, mas lembrem que eu disse que a hierarquia ela é transitiva, a hierarquia de herança. Né? Então, a hierarquia de herança quer dizer que carro elétrico herda de carro, carro herda de transporte. Então, carro elétrico também é um tipo de transporte. Viu? Então, nesse caso,
a gente usou. E o T2, que é do tipo transporte, mas a sua implementação é do tipo carro elétrico, agora vai ter uma implementação mais específica. O método herdado, ele só é acionado quando a classe atual não tem. Aí procura na superclasse. Se ela tiver bem, se não tiver, procura na super dela, na super da super, na super da super da super, até alguém que tenha. Né? Se está no tipo, alguém tem. Beleza? Então, vamos lá. T2 é do tipo transporte, mas a implementação do objeto veio da classe carro elétrico. A instanciação veio de carro elétrico. Então, essa implementação que será utilizada. Quando a gente for rodar, T2, beleza, registrando carro elétrico. Beleza? Então, a implementação é definida pelo new. Só para dar exemplos e a gente encerrar a aula, né? Outros exemplos, a herança é muito útil na modelagem, porque ela é muito próxima da nossa realidade, né? É um artifício muito interessante para generalizar as coisas. O próprio nome já diz. Generalização e especialização. Muitas vezes a gente precisa criar, agrupar comportamentos comuns, propriedades comuns, né, de um grupo de classes, né, e herança é o relacionamento para isso. Então, estudante. Eu posso ter um sistema da universidade onde todo estudante pode locar livros na biblioteca. Então, eu vou, em algum momento, ter uma associação, uma referência a um estudante. Quer seja um estudante padrão, ou um estudante de pós-graduação, ou um estudante de especialização, ou um estudante do que for. Né? Então, a classe pós-graduação vai herdar todas as propriedades e também os métodos de estudante. E, além disso, ele sobrescreveu ou redefiniu o método getStress. Né? Então, a gente poderia dizer que o estresse vai ser calculado com um peso diferenciado, né, dependendo da área ou do nível de estudo. Né? Poderia até ser por curso também, né, quem sabe? Né? Beleza, então aqui para a gente fechar com esse exemplo, nós temos uma classe estudante. Estudante, ele calcula o estresse como unidade de comportamento vezes 10. Né? Então, o estudante tem o seu construtor, tem seus métodos e o seu método get e set. Né? A pós-graduação herdou todos os métodos e atributos de estudante, acrescentou o atributo tempo para defesa e ele simplesmente multiplica o estresse por 2. Eu vou abrir um parênteses antes de eu explicar. Vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer como o super é equivalente ao this. Só que enquanto this é para o objeto da própria classe que está em execução, eu falei que o super referencia implementações da superclasse. Então, o que faz esse super.getStress? Note que eu não coloquei o parêntese. Não é o construtor que eu estou chamando. É um super.getStress. O que significa isso daí? Esse super dessa implementação, note que estamos na classe pós-graduação, que herda de estudante. E aqui, a classe estudante, nós vimos que ela já tem o método getStress. Né? Ela já tem uma fórmula que calcula o estresse e retorna. Na pós-graduação tem outra fórmula para calcular o estresse. E ela diz que é 2 vezes o super.getStress mais o tempo para a defesa. Quer dizer, o estresse do cara vai ser
quanto mais distante ele tiver de defender, mais estressado ele vai estar. Quando vai reunir com o orientador, ih, rapaz, isso aí ainda tem pelo menos mais um ano de trabalho. Aí o cabo, seu trabalho tá nos finalmente. Daqui a 6 meses você defende. Então o estresse vai diminuindo, né? Mas só que a fórmula é 2 vezes super ponto get stress mais tempo para defesa. Né? Uma fórmula hipotética, obviamente. Aí a pergunta foi, o que significa este super ponto get stress? Né? No caso, a super classe ou classe mãe de pós-graduação. Então ele vai pegar 2 vezes a execução do get stress do estudante, então vai para o estudante, mais o tempo para a defesa, que é um atributo da própria variável, da própria classe, né? Então eu poderia, para ficar assim compila, está correto, mas para ficar mais elegante, poderia ser return 2 vezes super ponto get stress mais this ponto tempo para a defesa. Mas assim funciona porque não tem ambiguidade, né? Tempo para a defesa mais próximo é o atributo. Beleza.